Bom dia, queridas irmãs! Estou muito animada de estar aqui hoje com vocês, porque hoje nós vamos começar a nova série de estudos que vai ir pelo decorrer desse ano. Nossa série se chama Mulheres de Gênesis, e nela nós vamos estudar algumas personagens desse livro tão importante que é o livro de Gênesis. Juntamente com isso, nós vamos estudar o que o Senhor nos revelou através desse livro dos começos. Esse livro é essencial para que nós possamos compreender e fundamentar a nossa fé. Sem compreender Gênesis, dificilmente nós vamos compreender o restante da Bíblia, porque muito da Bíblia, e especialmente o Novo Testamento, está baseado no que o Senhor nos revela em Gênesis. Exatamente porque em Gênesis o Senhor nos revela o seu propósito para a humanidade, porque Ele nos criou. E é sobre isso que é o nosso primeiro estudo. Nós não vamos começar hoje então com uma personagem específica do livro de Gênesis, mas nós vamos começar com a identidade da mulher, porque é isso que o Senhor nos fala nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. E é importante estudarmos a identidade da mulher e o propósito da mulher, porque isso vai permear a vida de cada uma das personagens que nós vamos ver depois no decorrer desse livro. E também vai nos ajudar a entender o nosso papel, a nossa identidade, porque o Senhor nos criou. Então é um estudo essencial para compreendermos o que virá em seguida. Então eu estou muito animada de estar aqui com vocês hoje e de poder estudar sobre a identidade da mulher, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Se você ainda não leu esses capítulos, eu peço para que você leia eles antes de nós começarmos o nosso estudo, porque nós não vamos ter tempo aqui de ler e estudar todos esses dois capítulos, que são capítulos bastante grandes, né? E com bastante coisa incluída neles. Mas nós vamos focar nos versículos que falam exatamente sobre a nossa identidade como mulher e a nossa função. E nada melhor do que nos voltarmos para o nosso Criador, o Senhor que realmente criou os seres humanos, para entender por que Ele nos fez. E é por isso que nós nos voltamos justamente lá para o início da Bíblia. Então abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 26 a 28, certo? Gênesis capítulo 1, de 26 a 28. Eu estou usando aqui NVT, então acompanha comigo. Então disse Deus: façamos o ser humano, a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Minhas queridas, a primeira verdade fundamental que nós podemos extrair desses versículos se encontra ali no versículo 27, acerca da nossa identidade como mulher. Olha só, que diz bem o início: assim Deus criou os seres humanos. A primeira verdade fundamental acerca da nossa identidade é que nós somos criaturas de Deus. E o que isso significa? Ser criatura de Deus significa que nós não somos Deus. Apenas Deus é Deus. Apenas Deus sempre existiu. Deus nunca teve começo e Ele nunca terá um fim. Nós, ao contrário, somos lembradas anualmente, naquele dia que é o dia do nosso aniversário, que nós tivemos um começo. Em algum momento nós passamos a existir. E assim como em algum momento você passou a existir, a Bíblia relata, nesse versículo, que a humanidade de forma geral, os seres humanos, tiveram um começo.
E esse começo foi quando Deus decidiu criá-los. Assim como as demais criaturas da Terra, se você ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai perceber que nós fomos formados da mesma estrutura que animais, que todo ser que se move sobre essa terra, os oceanos e tudo mais. Nós somos formados do pó da terra. Nós somos pó. Por isso que quando nós morremos, nosso corpo se desfaz e se transforma em pó, porque essa é a nossa estrutura. Nós fomos feitos do pó, assim como os demais animais. Então, isso nos deve lembrar que nós somos seres criados por Deus. Que nem eu falei antes, nós não somos Deus, né? E se Deus nos trouxe à existência, se Ele nos criou, isso significa que nós pertencemos a Deus, que Ele tem um propósito para nossas vidas e que nós devemos lhe prestar contas, porque Ele é o nosso Criador. Eu vou ler para vocês rapidamente o que Isaías 45, versículos de 9 a 12, nos fala acerca disso. Sobre essa questão de que nós devemos nos submeter ao nosso Criador. Olha só, Isaías 45, versículos de 9 a 12. Que aflição espera quem contesta seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz, você não está fazendo direito? Ou exclama, você não sabe trabalhar? Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai, por que você me gerou? E a mãe, por que me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador. Querem questionar o que farei por os meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra e criei os seres humanos, para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus, e todas as estrelas estão às minhas ordens. Ser criatura de Deus, minhas irmãs, nos revela que nós temos uma responsabilidade com o nosso Criador. Aqui em Isaías ele usa a ilustração, né? De se um pote de barro que está sendo moldado pelo oleiro, se ele poderia questionar o oleiro sobre por que você está me fazendo assim, por que me criou desse jeito. Não faz sentido isso. Da mesma forma, não faz sentido que nós questionemos o nosso Criador acerca do porquê Ele nos formou, porquê nos criou e a forma que Ele nos fez. Ele é o nosso Criador e nós temos como criaturas de Deus uma responsabilidade para com Ele e um dia nós lhe prestaremos conta, porque Ele foi aquele que nos criou e nós pertencemos a Ele. Então esse é o primeiro ponto, a primeira verdade essencial sobre a nossa identidade. Nós precisamos lembrar que nós somos uma criatura de Deus. Agora, a segunda verdade essencial, que é algo maravilhoso acerca de nós, seres humanos, é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Versículo 27 do capítulo 1 continua dizendo, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Se ser criatura de Deus nos iguala ao restante dos seres viventes desse mundo, como por exemplo os animais, que também são criaturas de Deus, ser imagem e semelhança de Deus nos diferencia de todas as demais criaturas criadas pelo Senhor. Apenas os seres humanos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Assim como as demais criaturas, nós fomos formados do pó da terra, nós já vimos isso. Mas apenas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essas palavras imagem e semelhança, elas são usadas aqui como sinônimos, para revelar a mesma verdade de que o ser humano foi feito como Deus, a imagem de Deus. Deus nos fez, então, muito, mas muito superior aos animais. Ele nos fez a própria imagem deles. Algumas traduções dizem que Deus criou o homem à sua imagem.
Mas na verdade, por isso eu uso NVT, seria melhor traduzido seres humanos, porque a palavra hebraica utilizada ali é a palavra homem em sentido genérico, né? É a palavra homem como humanidade. Então Deus criou seres humanos, tanto que depois ele especifica homem e mulher. Deus criou homem e mulher, e isso inclui nós mulheres, a imagem de Deus. Mas então, o que significa ser criada à imagem e semelhança de Deus? Para que nós possamos entender o significado dessa expressão, já que somos criadas à imagem e semelhança de Deus, é preciso voltar no tempo para o período em que Gênesis foi escrito. Lembrando-se que Gênesis foi escrito por Moisés. Moisés foi aquele que libertou posteriormente o povo de Israel da escravidão do Egito. E ele é conhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive Gênesis. Na época que Moisés escreveu esse livro, os reis da antiguidade, inclusive o faraó do Egito, eles se intitulavam Imagem de Deus. Isso significa que eles teriam a autoridade para governar e liderar, dominar sobre todos. Por isso eles se chamavam Deus ou Imagem de Deus. Eles se davam a autoridade de governar, de dominar sobre todos os que estavam ali sob seu domínio. E não sei se você está lembrada das 10 pragas no Egito. Lembra da história ali do povo de Israel sendo liberto e o Senhor manda 10 pragas para que o faraó finalmente liberte o povo de Israel da escravidão? A última praga, ela era a praga da morte de todos os primogênitos. Inclusive, morreu o primogênito do faraó. Então você pensa, faraó ele era considerado a imagem de Deus, como se fosse o próprio Deus. E quando seu filho morre, que também seria o seu sucessor, considerado também imagem de Deus, é como se o Senhor, o Deus de Israel, estivesse matando o Deus do Egito. Por isso que essa praga foi tão devastadora e foi a última praga, aquela que libertou os israelitas do poder e da escravidão do Egito. Então, os reis da antiguidade, eles se chamavam imagem de Deus. E quando nós chegamos aqui em Gênesis, o que Moisés nos conta e nos relata sobre a inspiração de Deus é que o Senhor criou todo ser humano à imagem de Deus. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a todo o ser humano, não apenas aos reis, foi dada a autoridade de governar e subjugar a terra. Isso era uma ideia revolucionária para a época. Imagina, aqueles israelitas que saíram como escravos do Egito. A eles, Moisés estava dizendo, olha, mesmo vocês que foram escravos, vocês foram criados à imagem de Deus. Deus criou vocês com a autoridade de governar e subjugar essa terra. Isso fica muito claro, esse significado de imagem de Deus, quando você lê os versículos 26 a 28 do capítulo 1 de Gênesis. Vamos reler, só para trazer isso à nossa mente e mostrar como a palavra de Deus é clara. Olha só. Gênesis 1, versículos 26 a 28. Vamos ler de novo, focando nessa ideia do que é imagem, né? Olha só. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. E olha o que ele diz logo em seguida. Por isso ele vai dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então aí a ideia de dominar sobre a natureza. Então, continuando o versículo 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra.
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Logo mais, quando nós chegarmos na segunda parte desse estudo, que nós vamos abordar a incumbência da mulher, o propósito para o qual nós fomos criados, nós vamos ver o que significa essa função de imagem de Deus, de dominar e subjugar a terra. Mas aqui eu quero que fique bem claro que sermos criadas, nós mulheres também, a imagem de Deus, significa que nós temos a autoridade dada pelo Senhor como ser humano, delegada pelo Senhor, né? De governar e subjugar a terra. Olha como isso fica muito claro no Salmos, capítulo 8, versículos de 3 a 9. Diz o seguinte: quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, eu me pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a corrente dos oceanos. Ó Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Minhas queridas, esse sempre foi o plano de Deus para o ser humano. Ele criou o ser humano à sua imagem, para que ele pudesse governar e subjugar a terra que ele mesmo criou. Ele delegou a nós, seres humanos, essa autoridade. E Deus nunca teve um plano B. Esse é o plano original de Deus e é assim que a nossa história vai terminar. Sabe por que eu afirmo isso? Porque você pode abrir lá, no último capítulo da Bíblia agora, em Apocalipse 22, que fala do momento depois da volta de Cristo, quando serão criados novos céus e nova terra. Olha o que fala ali que os seres humanos estarão fazendo no final de toda a história. Olha só, Apocalipse 22, versículos 3 a 5 diz o seguinte: não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro, que é Cristo, estará ali, e seus servos, nós os que cremos em Cristo, o adorarão. Verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. E olha como termina: e reinarão para todo o sempre. No último capítulo da Bíblia, nós encontramos os seres humanos reinando ao lado de Cristo na nova terra. Isso não é incrível? Deus, ele vai cumprir aquilo que ele planejou para a humanidade desde o começo. Toda a Bíblia. Então, o que acontece de Gênesis a Apocalipse? Toda a Bíblia conta a história de um Deus poderoso e amoroso que nos criou e que tem resgatado o ser humano que pecou para que ele cumpra o propósito para o qual ele foi criado. Mas antes da gente entrar em mais detalhes sobre o que implica, então, ser imagem de Deus nessa terra, nós vamos ver um último ponto sobre a nossa identidade. Nós vimos, então, que nós somos criatura de Deus e por isso nós lhe prestaremos contas, porque Ele é aquele que é o nosso Criador, nós temos uma responsabilidade para com Deus. Segundo, nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Isso nos difere de todo o restante da criação. A nós foi dada a autoridade de governar, dominar e subjugar essa terra. E a última coisa que faz parte da nossa identidade é que nós somos mulheres.
Então, se ser criatura nos iguala a toda a criação, inclusive os animais, ser imagem de Deus nos diferencia dos animais e nos iguala ao homem, porque homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Mas ser mulher nos diferencia de todo o restante, nos diferencia dos homens. Esse é o ponto que nos faz totalmente diferentes do homem. No hebraico, a palavra que está ali para homem e mulher é literalmente macho e fêmea. Isso é um dos motivos pelos quais Deus odeia a homossexualidade. Nós não vamos entrar aqui nesse estudo, mas você pode ler com mais calma na sua casa Romanos 1, versículos de 18 a 32. Ali Deus vai falar sobre como a homossexualidade inverte os planos de Deus para a humanidade. Porque Deus nos criou homem e mulher. Homem para ser homem e mulher para ser mulher. Isso faz parte da nossa identidade. E com certeza isso é totalmente contrário ao que a sociedade de forma geral tem defendido. A ênfase no mundo recai que nós, seres humanos, temos a liberdade de escolher aquilo que nós queremos ser. Se você é mulher e você quer ser homem, você pode escolher isso. Se você é homem e você quer ser mulher, você pode escolher isso. Mas isso não é verdade. Nós somos criaturas de Deus. E como nós já vimos, por isso nós lhe prestamos conta. Ele decidiu nos criar como mulheres. Então nós devemos ser aquilo que Ele nos criou para ser. E tudo que é contrário a isso, a Bíblia considera pecado. Então, enfim, Deus nos criou como criaturas de Deus. Isso é parte da nossa identidade. É parte da nossa identidade que nós somos imagem e semelhança de Deus. E também é parte da nossa identidade que nós somos mulheres. Isso então é nossa identidade, segundo a Bíblia. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, onde nós veremos qual é a nossa incumbência como mulher. Por que o Senhor nos criou? Qual é a nossa função aqui nessa terra? Para nós entendermos então qual é a nossa incumbência, nós vamos voltar agora para Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz ali. Gênesis 2:18 diz o seguinte: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Ou em outra versão diz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Para entendermos então qual é a nossa função, precisamos entender o que significa ser uma auxiliadora idônea, porque é isso que Deus nos chama. A Bíblia fala que Deus criou o homem primeiro e depois a mulher. E quando Ele criou a mulher, Ele disse, olhando para o homem que Ele tinha criado e que estava sozinho ali no Jardim do Éden, Deus disse: Olha, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Talvez você pense nesse termo auxiliadora, se você já escutou ele antes, como algo pejorativo. Talvez alguém já tenha dito que por o homem ter sido criado antes, ele seria alguém superior na criação, superior até mesmo do que a mulher, né? Mas isso está longe, muito longe de ser verdade. Por quê? Pelo que nós vimos antes. A nossa identidade não está fundamentada no fato de sermos uma auxiliadora. A nossa identidade está fundamentada no fato de sermos imagem e semelhança de Deus. E tanto o homem como a mulher são iguais em valor nesse sentido. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem ter sido criado primeiro, se você for lá no Novo Testamento depois, vai ser explicado que é porque a ele foi dado a responsabilidade de liderar o seu lar. Mas isso não é algo que torna a função da mulher pejorativa. Pelo contrário, todo o Novo Testamento ensina que a função do homem de liderar o seu lar, de orientar o seu lar, é algo
muito honrado e que deve ser feito amando a sua esposa e servindo ela. Quem não gostaria, qual é a mulher que não gostaria de se submeter à liderança de um homem que a serve e que a ama? Então, essa é a autoridade do homem no lar. A autoridade para amar a mulher, para servir ela e para liderá-la, instruí-la em amor. Note que quando o Senhor Deus dá a orientação lá no capítulo 2 de Gênesis para que o homem não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma ordem explícita que Deus dá, né? Ele diz, olha, você pode comer de tudo nesse jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem ainda está sozinho ali, a mulher não tinha sido criada, a mulher foi criada depois. E então se esperava que o homem, como cabeça do seu lar, líder do seu lar, instruísse a mulher nesse sentido. Ensinasse ela, olha, você não deve comer dessa árvore porque Deus nos orientou a isso. Então, de forma geral, essa era a função do homem, liderar amorosamente o seu lar, em preocupação para que a sua mulher também confiasse em Deus e fizesse a coisa certa. Mas a mulher, então, ela foi criada para auxiliar o homem. E talvez você já tenha ouvido que isso é algo pejorativo, que a Bíblia é machista, né? Mas está longe de ser isso, é longe de ser verdade essas afirmações. Sabe por quê? Porque sabe qual é o único outro personagem da Bíblia que é chamado de auxiliador e de ajuda? Essa palavra só é usada para mulher e para um outro personagem. Esse outro personagem é o próprio Deus. Tem vários versículos que falam sobre isso, mas eu vou ler aqui só um. Salmos 115, versículo 11. Olha o que o salmista diz. Todos vocês que temem ao Senhor, confiem nele. Ele é seu auxílio e seu escudo. Essa palavra auxílio é a mesma palavra de auxiliadora usada para a mulher em Gênesis capítulo 2. Então, você acha que Deus ser chamado de auxílio para o homem diminui quem Deus é? Nunca, de forma alguma. Apenas engrandece quem o Senhor é. Ele é o nosso auxílio. E olha que privilégio. Ele dá para a mulher esse mesmo termo. Ele diz, mulher, você é o auxílio do homem. Isso não é nada pejorativo, é uma honra. Nós somos chamadas de auxílio. E seguindo um pouco mais, o capítulo 2 diz que nós somos auxiliadoras idôneas. O que significa ser idônea? Significa que nós somos alguém que correspondemos ao homem. É como as nossas duas mãos, né? De certa forma elas são iguais, são duas mãos, mas elas não são iguais, elas são correspondentes. E assim, homem e mulher foram criados. A mulher, ela é correspondente ao homem, ela é idônea ao homem. Se você vai olhar mais para frente, no capítulo 2, ali é dito que por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Homem e mulher correspondentes, quando eles se casam, eles se tornam um só. Por isso, o casamento é algo tão profundo, é uma união tão profunda, porque são duas pessoas que se fazem uma, duas pessoas que se correspondem e se fazem uma e assim glorificam a Deus através do casamento. Então, faz parte da nossa função como mulheres sermos auxiliadoras de quem? Do homem e correspondentes dele. Agora você se pergunta, se nós somos auxiliadoras do homem, auxiliadoras correspondentes a ele, nós auxiliamos em quê? Auxiliadoras no quê? Então eu vou dar duas coisas que a Bíblia fala, que são funções do homem e da mulher, e por isso nós fomos criados para auxiliar o homem. No versículo 28, né? Ali do capítulo 1, a Bíblia fala o seguinte: então Deus os abençoou e disse:
sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, nós como mulheres fomos chamadas para auxiliar o homem nessa tarefa de ser fértil e multiplicar e encher a terra. O homem não poderia fazer isso sozinho. Como é que o homem cumpriria essa ordem de Deus sozinho? Não tem como, né? Então a mulher foi chamada para auxiliar o homem nessa função. Eles juntos deveriam formar famílias através do casamento, ter filhos e assim constituir vizinhanças, cidades e aos poucos ir povoando e enchendo essa terra. Então, essa foi uma ordem de Deus dada para os seres humanos e que o homem só poderia cumprir com o auxílio de uma mulher. Então, uma das nossas funções como auxiliadoras é justamente auxiliar o homem nesse propósito de frutificar e encher a terra. E qual seria a nossa segunda função como auxiliadoras? E aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas nós fomos chamadas como auxiliadoras do homem para dominar e subjugar a terra. Note que ali no dos versículos 26 a 28 de Gênesis 1, o Senhor fala, que nos criou a imagem e semelhança de Deus. E depois ele vai falando o que significa isso, que é dominar, subjugar essa terra e a natureza. E o homem era uma tarefa grande demais, para o homem fazer. Então o Senhor chama a mulher para o auxiliar nisso também. Mas como o homem e a mulher deveriam juntos cumprir essa missão dada por Deus? Tem um site que eu gosto muito que se chama The Bible Project e eles têm alguns vídeos e documentários muito interessantes sobre a Bíblia e sobre passagens. E eles falam sobre essa questão de governar e subjugar a terra. E eles dizem que a imagem de Gênesis é de subjugar e governar a terra através do cultivo. Como seria isso? Ao homem, então, foi dada essa responsabilidade de cuidar da terra e extrair dela todo o seu potencial, para que através daquilo que fosse o seu trabalho surgisse algo maior e melhor. Ou seja, dando um exemplo, Você pode ter uma porção de vacas e apenas cuidar dessa porção de vacas que você tem. E essas vacas daí talvez se reproduziriam, aumentariam em número, mas você pode ter uma porção de vacas e você extrair o maior potencial dessa porção de vacas que você tem. Você pode extrair leites, com leite você pode fazer queijos, iogurtes, chocolates, coisas muito boas, você pode vender isso. Então é essa a ideia de Gênesis, de subjugar e governar sobre essa terra. Extrair o máximo do seu potencial. Então, no sentido mais simples, isso significa que governar e subjugar é justamente fazermos o nosso trabalho do dia a dia com o maior empenho possível, com o uso da nossa criatividade e administração. Nos empenharmos ao máximo no nosso trabalho do dia a dia, com o potencial que o Senhor nos deu, segundo sua imagem e semelhança. Não é maravilhoso? Nós, como mulheres, fomos chamadas para isso também. Mas aí agora fica a pergunta: e como fica o pecado em tudo isso? Certamente o governo do ser humano sobre a terra não tem sido dos melhores. Há muita criatividade, muitas coisas grandiosas foram criadas, coisas incríveis mesmo. O potencial humano foi elevado a um patamar onde coisas muito grandiosas são criadas ainda hoje. Mas muitas coisas ruins são feitas com o potencial que o homem tem também. Através disso, há muita injustiça nesse mundo. As coisas são feitas muitas vezes em benefício próprio e não em benefício dos outros. Quando Deus criou o ser humano, meus queridos, Ele nos fez a sua imagem e não a sua essência. Isso significa que nós somos imagem de Deus, mas nós não somos Deus.
O problema é que ao longo da história, o homem tem tentado usurpar aquilo que não lhe pertence por direito. O homem tem tentado ser aquilo que Deus não criou para ser. O homem tem tentado ser o próprio Deus. Mas Deus não nos criou para sermos Deus. Imagem significa que nós somos sombras de Deus, reflexo de Deus, não o próprio Deus. O problema do pecado original é que o homem tentou ser igual a Deus, e isso não é possível. Lembra que o Senhor Deus colocou no jardim do Éden uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus disse ao homem: olha, você tem autoridade sobre tudo aqui. Você pode comer de todos os frutos. Você vai dominar sobre esses animais. Você vai extrair o melhor potencial daquilo que você tem. Você vai trabalhar duro com criatividade. Isso vai ser maravilhoso. Você tem autoridade sobre tudo isso. Mas uma árvore que está lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer daquele fruto, porque o dia que você comer daquele fruto, você certamente morrerá. Meus queridos, há coisas que só pertencem a Deus, que não pertencem a nós como humanos. E uma dessas coisas é a definição de bem e mal. Apenas Deus pode conhecer e definir aquilo que é bom e aquilo que é mal. O ser humano não pode fazer isso. Pela sua própria natureza, não cabe a nós, como ser humano, definir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Isso pertence ao Senhor. E essa é a questão da árvore dos conhecimentos do bem e do mal colocada ali no Jardim do Éden. É Deus dizendo ao ser humano: olha, a definição de bem e mal pertence a mim, não pertence a você como ser humano. O dia que você comer desse fruto, você vai tentar ser como eu, e isso vai matar você. E o que o ser humano fez? O ser humano não considerou o suficiente ser a imagem de Deus. Adão e Eva foram lá e comeram do fruto. Então o pecado entrou na humanidade. E desde então, o homem tem buscado ser Deus e definir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Nós vemos isso ilustrado naquilo que foi mencionado lá no início do estudo, né? De que Deus nos criou como mulher. Deus diz: é bom que você seja mulher. Mulher foi criada para ser mulher. E o que a sociedade diz? Que nós podemos escolher aquilo que nós queremos ser. Nós tentamos, como sociedade, como humanidade, definir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E o Senhor Deus diz: isso não pertence a vocês, isso me pertence. Além do mais, hoje nós somos uma imagem embaçada de Deus. A partir do momento que o pecado entrou na humanidade, nós temos governado e subjugado essa terra, mas não em benefício dos outros, que é a forma de Deus governar e subjugar. Você pensar no próximo e servir ao próximo. Nós temos governado e subjugado essa terra em benefício próprio. E essa não é a forma que Deus planejou. Então, nós estragamos tudo? De certa forma, sim. Hoje nós não somos a imagem perfeita que Deus criou. Nós somos uma imagem embaçada. Mas, como nós vimos lá no início, Deus não mudou o seu plano e o seu propósito para a humanidade. Apocalipse termina da mesma forma que Gênesis começa, com o homem, o ser humano, reinando ao lado de Cristo, sobre a nova terra que Deus vai criar. Por isso, a Bíblia conta a história de um Deus que nos ama tanto, tanto mesmo, que mandou o seu único filho para nos resgatar do pecado. E como ele fez isso? Jesus veio a esse mundo e ele foi aquilo que nós não conseguimos ser, a imagem perfeita de Deus. A Bíblia disse, lá no capítulo 2, que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ele certamente morreria. Isso tem acontecido conosco. Nós nascemos para morrer. Num curto tempo de vida que nos resta, nós governamos de forma medíocre. Então, há esperança para nós? Sim, há muita esperança para nós. Deus enviou o seu Filho perfeito para esse mundo
para que o homem, o ser humano, eu e você, víssemos o que significa governar e subjugar essa terra aos olhos de Deus. Sabe como Jesus reinou? Jesus reinou como um servo. Tudo que Jesus fez foi por amor ao próximo. Ele se humilhou para mostrar o que consiste ser um rei. E sabe que a Bíblia fala sobre Cristo? Colossenses 1, de 13 a 17 diz o seguinte: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Nele nós vemos tudo o que nós deveríamos ser. Ele veio a esse mundo nos ensinar o que significa governar. Ele reinou através do serviço, você pode ver isso lá em Filipenses capítulo 2. Mas mais que isso, ele veio para morrer pelos nossos pecados, porque todos nós pecamos. Nós pecamos contra um Deus santo, contra um Deus que é o nosso Criador, e por isso, como nós vimos antes, que somos criaturas de Deus, devemos lhe prestar contas, e um dia lhe prestaremos contas. Mas o que Cristo fez? Ele veio morrer e pagar o preço do nosso pecado, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a nossa humanidade restaurada. Como? A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, se arrepende de tentar decidir aquilo que é bom ou ruim para a sua vida, de deixar de confiar no Senhor, se você se arrepende disso e você decide se submeter ao seu Criador, se você crê em Cristo, você tem perdão dos seus pecados e você é feito uma nova criação. Você tem a imagem de Deus sendo restaurada em você, até que Cristo volte e junto com ele reinemos sobre essa terra. Olha o que Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 5, de 17 a 21. Ele diz o seguinte: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Minhas queridas, em Cristo nós podemos ser aquilo que Deus nos criou para ser. Embora o pecado nos tenha afastado de Deus, Deus mesmo tem provido ao ser humano uma forma de reconciliar-se com Ele. Por isso, Paulo clama nessa carta: reconcilie-se com Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de tentar ser Deus e submeta-se à sua vontade. Volte-se em humildade para Ele, para Deus. Nosso Deus amoroso, através da morte do seu próprio Filho, proveu o caminho para que tivéssemos a nossa dívida paga. Todo aquele que arrepende-se e crê em Cristo é feito uma nova criação. Isso significa que ele tem a imagem de Deus sendo restaurada na sua vida. E como isso terminará? Exatamente com Apocalipse 22. Cristo voltará, céus e terra serão refeitos e nós,
os que cremos em Cristo e nos submetemos a Deus e a sua vontade, reinaremos juntamente com Cristo, seguindo seu exemplo na nova terra. Romanos 8 fala que toda a criação hoje geme por causa do pecado, aguardando a expectativa da redenção dos filhos de Deus. E nós, os que nos rendemos a Cristo, reinaremos com Ele em glória. Como será esse reino? Como será esse reino de Cristo quando Ele voltar? Com certeza será um reino maravilhoso, um reino de justiça, de amor, onde nós governaremos servindo uns aos outros. Isso é maravilhoso. Embora nós não mereçamos, Deus nos coroou de glória e honra, assim como diz o Salmos 8, e quer nos restaurar para que cumpramos o nosso propósito. Se você ainda não se rendeu a Cristo, eu gostaria de dizer nesse dia o que você está esperando. Por que gastar a sua vida com coisas fúteis e passageiras que nunca vão satisfazer você? A única coisa que pode satisfazer você é ser aquilo que Deus criou você para ser. Por que tentar determinar o curso da sua vida como se você fosse Deus? Você nunca será Deus. E ao final, isso destruirá você. C.S. Lewis diz nessas palavras: somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Não se contente com tão pouco, querida. Você não foi criado para uma vida medíocre. Submeta-se ao seu Criador, reconcilie-se com Ele através de Cristo e tenha nessa vida perspectiva de uma eternidade maravilhosa que está preparada para todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que submete-se ao seu Criador. Se você já se reconciliou com Deus através de Cristo, lembre-se diariamente de quem você é e de qual é o seu propósito. Você é uma criatura de Deus, isso significa que você está debaixo da autoridade dele, que um dia você vai lhe prestar contas. Você é criada à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus lhe deu a autoridade de governar e subjugar essa terra. E você foi criada como mulher. Você é uma auxiliadora idônea do homem nessa tarefa de frutificar e encher a terra e de governar e subjugar a terra. Você não é chamada a dominar a maneira do mundo, mas a reinar como Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Então, faça o seu trabalho do dia a dia, com o melhor do seu potencial e da sua criatividade. Quer você seja uma dona de casa, que você esteja em tempo integral em casa com seus filhos, ou que você esteja num trabalho secular como professora, como enfermeira, como médica, não sei. Que quer que seja, faça o melhor daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Você foi criada com potencial, você foi criada com criatividade, exerça tudo isso para a glória de Deus. A imagem de Deus está aos poucos sendo recriada em você. Então não desanime se você ainda luta com o pecado, se você ainda tem desafios a vencer, tentações com as quais lutar. Aos poucos, Deus está sendo recriado em você, a imagem dele está sendo recriada em você e um dia isso tudo será consumado. Um dia você será completamente, perfeitamente aquilo que você foi criada para ser. Até lá, alguns poucos anos de sofrimento ainda esperam nesse mundo, alguns poucos anos onde você ainda vai lutar com o pecado e contra o pecado, alguns momentos você ainda vai ser tentada a querer exercer o controle da sua vida e ser Deus, a tentar definir aquilo que é bom e
aquilo que é mal, mas tenha a esperança de que se você está em Cristo, você um dia vai ser aquilo que você foi criada para ser. Logo Cristo voltará. O que são esses poucos anos comparados com a eternidade que nos aguarda? E eu quero encerrar aqui com Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 19 e a primeira parte do versículo 29, que diz o seguinte: Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Um dia seremos realmente aquilo que fomos criadas para ser, a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Vamos orar? Então, agradecendo a Deus pela forma que Ele nos criou, por tudo que Ele tem colocado diante de nós e porque Ele proveu um caminho para que nós pudéssemos ser restauradas também. Senhor Deus, eu te louvo pelo seu plano e propósito tão perfeitos, descritos desde Gênesis até Apocalipse. Obrigado porque o Senhor nos fez como seres humanos à sua imagem e semelhança. Nós pedimos perdão porque tantas vezes nós pecamos e nós manchamos aquilo que deveríamos ser. Nós envergonhamos o seu nome e não somos aquilo que fomos criadas para ser ainda. Nós pedimos perdão pelas vezes que nós tentamos usurpar o seu lugar e ser Deus. Mas nós reconhecemos aqui que nós precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso Criador. Nós somos gratas por Cristo que o Senhor mandou para nos ensinar o que é ser de fato a sua imagem e semelhança. Como se governa, como se reina através do serviço e da humildade em benefício do próximo. Que o Senhor nos ensine de cada dia a cumprirmos o nosso papel. Que aos poucos o Senhor vá recriando a imagem de Cristo em nossas vidas, até que tudo seja consumado, até que o Senhor volte e nós estejamos a eternidade inteira servindo ao Senhor, reinando junto com Cristo. Obrigada pelo seu plano maravilhoso e porque o Senhor é tão bondoso e nos ama tanto, a ponto de enviar o seu único Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Que Deus maravilhoso o Senhor é! Que Deus grandioso, Criador, justo, amoroso. E é em suas mãos, nas mãos desse Deus que nós colocamos as nossas vidas. E pedimos para que o Senhor nos ajude a vencer as nossas batalhas do dia a dia, a lidar com o sofrimento, a rejeitar as tentações e aos poucos, ó Pai, ver o Senhor Jesus cada vez mais sendo moldado nas nossas vidas. Em nome de Cristo, amém. Minhas queridas, foi um privilégio estar com vocês nesse estudo. Maravilhoso poder estudar a Palavra de Deus. Lembre-se então aquilo que você é, a sua identidade. Lembre-se o propósito para o qual você foi criada. E estarei orando por vocês. Espero que esse estudo tenha sido bênção para as suas vidas. E mal posso esperar o próximo estudo. Nós vamos dar sequência então à nossa série Mulheres de Gênesis. E já vou adiantar para vocês que o nosso próximo estudo então será sobre Eva, a primeira mulher criada. Embora nós já tenhamos visto algumas coisinhas da história de Eva através desse estudo, porque Eva foi a primeira mulher criada, né? Nós vamos ver mais especificamente o que foi a sua vida, como foi a queda, o que significou Eva ter comido do fruto. Então, tantas coisas importantes ainda nos aguardam no próximo estudo. Um abração para vocês, uma boa semana, Deus abençoe vocês e fique em mente aquilo que você é e viva o dia a dia dando o seu máximo, lembrando-se por que e para que você foi criada. Um abraço, até mais!